Fala meus amigos, como vocês estão? Vocês estão bom? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. E já sabe, se você ainda não é inscrito, já se inscreve agora, acione o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo, curte, comenta, compartilha, fideliza nós. Tô aqui novamente para mais um vídeo sobre imigração, o melhor escritório aqui, né, da região de Massachusetts e Flórida também, né? Isso mesmo, e atendemos todos os Estados Unidos e até fora também. Então... Exatamente. Muita informação aqui para vocês, atualizando tudo que está acontecendo nessa questão imigratória aqui. O Trump pegando pesado, faz uma coisa, faz outra. Nada, por enquanto, para ajudar os imigrantes, só para atrapalhar, né? Não é, tá fazendo a vida de todo mundo bem mais complicada. Então, curte, comenta, compartilha e bora pro vídeo. Viviane, recentemente teve aquela polêmica lá do tal do visto EB1, EB2, EB3, suspenso. Como que tá essa questão aí no momento? Na verdade, o que foi suspenso foi a emissão dos vistos pelo consulado. Então, para todo tipo de processo, EB1, casamento, EB3, EB2, se você tiver que fazer a entrevista no consulado, se for um processo consular, não está sendo dado o Green Card nesse momento. Mas se a pessoa for fazer a entrevista aqui dentro dos Estados Unidos, os Green Cards continuam sendo dados sem problema. Então, é somente para o consulado que houve essa suspensão. Então, se uma pessoa aplicar um processo com vocês aqui, vocês conseguem tocar? Depende de onde a pessoa vai fazer a entrevista, né? Então, por exemplo, se a pessoa está dentro dos Estados Unidos e vai obter o Green Card aqui dentro numa entrevista na USCIS, o Green Card vai ser dado. Normal. Se ela aplicar um EB2 NW estando aqui dentro, normal. Normal, a não ser que mesmo estando aqui dentro, ela tenha escolhido fazer a entrevista no consulado por qualquer razão. Ok. Então, se, sei lá, ela queria voltar para o país de origem, ela queria fazer a entrevista lá porque ela queria ficar lá uns meses para vender propriedade, por exemplo, se preparar para vir e etc. E fez essa escolha, aí mesmo ela estando aqui dentro, se ela ia sair para fazer a entrevista lá, aí não tem como. Agora, se a entrevista vai ser aqui dentro, o Green Card sendo pego aqui dentro através do ajuste de status, aí vai continuar pegando sem problema. Ok, perfeito. E então, visto de turismo estudante normal. Visto de turismo estudante normal. A suspensão foi somente para vistos de imigrante, que são os Green Cards. Que levam Green Card. Os EBs, correto? Não, visto de imigrante é o Green Card. Então, Ok. o Green Card ele é considerado um visto de imigrante. Então, quando eles falam foram suspendidos os vistos de imigrante, quer dizer que foram suspendidos os Green Cards, baseados em qualquer categoria, se a entrevista for no consulado. Ok. E só para atualizar mesmo, para efeito de curiosidade do público, quais são os vistos que levam ao Green Card? Quais são os processos? Pode ser por casamento, pode ser por trabalho, então aí vai ser o EB1, o EB2, o EB3, Ok. pode ser religioso, o EB4, pode ser através, por exemplo, de uma violência que você sofreu aqui dentro, um crime, que é o Will Visa, pode ser através de violência no casamento, o VAWA. Tem uma série de formas de você conseguir. Tinha também o SIJ, que agora está meio complicado de conseguir, mas também ainda é uma possibilidade que no futuro deve voltar a acontecer normalmente. Agora está um pouquinho atrasado, o Trump colocou uma fila de espera e tal, mas também é uma outra forma de conseguir. Gente, o SJS, para quem não sabe, é para menores de 21 anos no estado de Massachusetts, porque a menor idade na Flórida é 18, né? Isso. Então, você que é mãe solteira, tá com o seu filho aqui, tem muita mãe solteira, entrou na época do Biden, né? Tá com o seu filho aqui, às vezes nem conhece o pai, tá sua mãe e o filho aqui, 10, 15 anos, o filho pode pegar o Green Card, né? Exato, exatamente. Também se o pai ou a mãe forem falecidos, também é possível conseguir o SIJ. Ou mesmo que o pai esteja aqui dentro dos Estados Unidos, mas não esteja cooperando, seja negligente, não queira saber dessa criança, também é possível conseguir através do SIJ. Não, perfeito, legal. E como que anda agora esse burburinho aí da imigração? Tá tenso ainda? Como que tá? Tão prendendo? Infelizmente, sim. Esse final de semana mesmo nós recebemos a informação de que 5 pessoas foram presas, que entraram em contato aqui com o escritório. Clientes do escritório? Clientes do escritório. Nós temos em New Jersey, em Filadélfia e aqui em Massachusetts também. Ok. Então, assim, apesar de não estar aparecendo tanto na mídia que estão acontecendo prisões, talvez eles estejam querendo baixar um pouco esse monte de crítica, né, que eles estão recebendo, esse monte de polêmica. Então, eles pararam de noticiar, mas infelizmente as prisões continuam acontecendo. O ICE está agindo, sim, continua indo atrás
Inicialmente a promessa era só pessoas que tivessem recorde criminal, pessoas que tivessem ordem de deportação, mas eles estão indo atrás de todo mundo que não tem status. Infelizmente, nós temos até um cliente que está com processo de ajuste de status por casamento aqui com o escritório, que recebeu um e-mail do consulado dizendo: temos informações que você entrou aí com visto de turismo, não saiu até agora. Então, se você saiu, nos avise para a gente update os nossos recordes aqui, para a gente atualizar os nossos recordes. Mas se você não saiu, o ICE pode ir atrás de você. Então, eles realmente estão indo atrás de pessoas que estão com overstay, né, que passaram do tempo do visto, eles estão agindo da mesma forma. Olha, e até para efeito de curiosidade, né, vamos falar um pouquinho aqui do asilo, o pessoal entender como funciona o asilo. Eu quero te fazer uma pergunta, porque ontem eu encontrei um seguidor e ele explicou para mim o que aconteceu com ele no Brasil. Até para você ver, a gente não está falando aqui nada de política, mas para você ver como que o Brasil tá complicado. Ele me encontrou e falou: te seguia lá, cara, tirou foto, isso, aquilo. Aí, vai vendo. Ô Célio, eu era policial no Brasil, fui do Exército há 7 anos e na militar, né, da Rocam por 9 anos. E já vim nos Estados Unidos em 2019, enfim, ele tem uma filhinha hoje atualmente 2 anos, mas na época ela tinha 1 ano, hoje ele está 1 ano e alguma coisa aqui nos Estados Unidos. E ele participou de uma operação, eu não vou falar o estado que ele mora, mas ele participou de uma operação onde foi apreendido muito material ilícito, né, de organizações criminosas. A gente sabe que se você não entra pro time, se você não joga o jogo deles, você tá à mercê deles. E ele estava viajando aqui. Detalhe, ele recebeu uma notícia que entraram na casa dele lá, 4 caras armados de fuzil, picharam a casa dele toda, picharam e falaram que iam matar ele. E ele recebeu essa notícia e falou: cara, e assim, realmente são organizações, né? Quando é apreendido muito material ilícito numa grande quantidade, é um rombo muito grande para as organizações, enfim. Fez boletim, isso, aquilo, família. E ele falou: sério, não teve como voltar. Se eu estivesse dentro da minha casa naquele dia, eles tinham matado eu, minha esposa e minha filha de 1 ano. E eles entraram os 4 de fuzil. É um condomínio, não tem tanta vigilância, mas entraram, arrombaram tudo e picharam e queriam ele. Ele não voltou. E ele tem tudo documentado. Eu quero entender, isso se enquadra para um asilo aqui? Olha, Célio, sim, baseado no que você contou, eles têm uma ameaça de morte que se ele pisar no Brasil, ele vai ser pego e vai ser executado, vamos dizer assim. A gente poderia tentar um asilo. O asilo mais facilmente aceito, vamos dizer assim, é quando a ameaça é feita quando a pessoa está lá, né? Então, eles foram lá, fizeram isso tudo, picharam a casa, não sei o quê. Ele tentou mudar de endereço, tentou mudar de estado, e mesmo assim eles foram atrás dele. Aí sim, o governo acaba aceitando dar o asilo, porque uma das necessidades que você tem no asilo é de demonstrar que você não pode ficar no Brasil em lugar nenhum, porque como o Brasil é um país muito grande, eles acreditam que se você mudar de estado, você não vai mais estar correndo aquele risco. Então, honestamente falando, eu não sei se por ele estar aqui e não conseguir demonstrar que ele lá dentro teria a possibilidade de mudar para outro lugar e aí ele estaria seguro, se vai dar certo. Mas claro, se ele foi ameaçado dessa forma, ele não quer voltar, então ele tem que tentar, mas eu não sei se vai funcionar, eu não sei te dizer, sim. Porque não vai cumprir esse requisito. 50-50. Não vai cumprir um dos requisitos. Okay. Então fala para mim um requisito forte hoje, porque a pessoa hoje, para vocês entenderem, brasileiro não ganha asilo. Claro que ganha. Entendeu? Claro que ganha. Mas não adianta você tomar um tapa na cara no Brasil e achar que você vai vir aqui ganhar asilo. Fala um caso forte, assim, que é de asilo, assim, que fala: não, isso aí se enquadra para um asilo. Dá um exemplo. Olha, Célia, a gente tem várias situações que podem se enquadrar. Eu vou tentar falar algumas, não vou limitar só a uma. Mas, por exemplo, se você é praticante de uma religião e você sofre muito preconceito, ameaça por conta disso. Se você é, por exemplo, politicamente ligado a um partido ou a um grupo, por exemplo, a gente teve muitos asilos no passado, por exemplo, do grupo MST, do Sem Terra, que eram altamente ameaçados na época também. Pode ser também motivo de sexualidade, de repente uma pessoa que é gay sofre ameaças, perseguida lá no Brasil por causa disso. Pode ser violência doméstica também, pode ser abuso sexual. Então, por exemplo, a gente, infelizmente, no Brasil tem muitas situações em que meninas são abusadas dentro de casa, por parentes, por amigos da família, etc. Isso também é uma base para asilo.
aqui nos Estados Unidos também. Ok, então, violência doméstica, a mulher, um exemplo, brigou com o marido espancou, bateu nela, ela vai, Lei Maria da Penha, tudo registrado tal, e ela tem como provar, estando lá no Brasil, e na época entrou pelo CAICAI, está aqui, tem isso comprovado, isso aí é um álibi forte para um asilo? Correto. O Trump está tentando terminar, assim, de uma certa forma, terminou com a possibilidade do asilo por violência doméstica, mas ainda está sendo aprovado, sim. Com ainda provas está concretas o negócio fica sim, forte, né? Sim. Não, legal. Entenda, gente, o asilo tem que ter um álibi. Sempre, ó, ligado a um partido, religião. Se você tem uma opinião formada da sua sexualidade, gay, enfim, lésbica, qualquer tipo de coisa, também se enquadra. Então, até brigas por terras, né? Também, sim. Brigas por terras, o Ludo tinha até falado para mim que também funciona isso, entendeu? Então, basicamente é isso. Tem uma pergunta para você, Viviane. Você acha que com tudo isso, o sonho americano ainda existe? Com certeza, o sonho americano não acabou. Tá muito mais difícil? Sim, tá. O Trump tá colocando aí diversas dificuldades, barreiras, ele tá tentando de todas as formas que ele consegue, da forma certa e até de uma forma não tão certa assim, ultrapassando às vezes o que a lei determina, os procedimentos que ele deveria seguir, mas ainda é possível. Se você se planejar, fizer tudo certinho, vistos por trabalho ainda são aprovados aqui dentro dos Estados Unidos, por casamento também. Todo mundo, não vai mais ter green card por casamento. Claro que vai, gente. Claro que vai. Isso nunca para. Não tem como. Então, assim, você casa com um americano, com uma americana, comprovando que o casamento é de verdade, tendo todas as evidências, não tem como eles não te darem o green card. Então, o que acontece? A barreira subiu, né? A barra subiu. Então, ao invés de eles falarem, 5 coisas tá bom, agora de repente precisa de 10, de 15, de 20, mas ainda consegue. Só que precisa comprovar certinho, direitinho, sem deixar dúvida de que realmente você tem um caso. Ok. Me diz uma coisa, qual o tempo hoje para chegar da aprovação do green card? O cara casou hoje. Ele veio de visto, apaixonou por uma americana, casou, estão namorando ali mesmo, o casamento é real, deu entrada, tudo comprovado. Qual o tempo para esse processo até aprovação? Olha, Célio, varia tanto que é até complicado falar. Tem gente que vai com 6 meses. Exato, tem gente que vai até com 4. Eu já tive cliente aqui que foi com 2 meses e tem outros que são 8 meses, 1 ano. Assim, varia muito, depende do escritório que está analisando o seu caso, se é Boston, se é Lawrence, se é em outro estado. Mas eu diria aí que o tempo médio, assim, seria de 6 a 8 meses hoje em dia. Então, no máximo 1 ano, então? No máximo 1 ano. É rápido. E para quem casa com, um exemplo, o cara veio pelo México, casa com uma americana, entendeu? E aplica para um green card por casamento. Então, aí nesse caso a gente tem hoje um grande problema que é essa suspensão dos green cards no consulado, porque infelizmente quem veio pela fronteira precisa fazer a entrevista no consulado, não tem jeito. Então vai dar para fazer a primeira parte aqui dentro, vai dar para fazer o perdão aqui dentro, mas a última fase, que é a entrevista lá no consulado, a gente não está aconselhando os clientes a irem porque a gente não sabe quando os green cards vão voltar a ser concedidos. Mas eu diria que se fossem tempos normais, se estivesse tudo bem, em torno aí de uns 5 anos. É bem demorado, porque o perdão é muito demorado, sim. A pessoa tem que ir no Brasil pedir perdão. Tem que não, pede o perdão aqui, mas depois tem que ir no Brasil fazer a entrevista. Tá. E pegar um visto e voltar. Isso, que é o visto de imigrante, que é o green card, que nem eu falei anteriormente. Caramba. Viviane, você acha que com tudo isso, a gente vai para primeiro ano de mandato, né? 1 ano de mandato. Só 1 ano, gente. Tem 3 ainda. Você acredita numa legalização, numa anistia aí? Você acha que o Trump... O que você acha assim? Eu não acredito. Infelizmente. Eu antes acreditava, eu falava assim, gente, ele vai dar uma organizada na casa e vai vir com uma lei, porque ele é um cara inteligente, ele é um cara que sabe que os imigrantes contribuem para a economia, que é a principal, é o que ele mais dá valor, é o dinheiro, né, a economia, ele vai mostrar que os Estados Unidos vai crescer ainda mais com todos os imigrantes contribuindo, pagando imposto, etc. Eu tinha essa esperança, mas hoje em dia, do jeito que ele está agindo, da forma que ele está fazendo a coisa tão desregrada, eu não acredito mais numa reforma vindo das mãos aí do governo Trump, infelizmente. É mesmo? Cara, é tão triste, né? Porque tipo assim, eu pensei também que ele ia falar, não, vou mandar todas as pessoas ruins embora, como já foi muita gente ruim embora, mas tem muita gente ainda aqui, muita gente que fez merda. Falou, vamos limpar a casa e tentar aplicar alguma lei. Uma lei que também faça sentido. Você pagou imposto, você está aqui mais de 5 anos, você não tem crime, né? Mas mesmo assim... Tem vínculos, né? Tem tanta gente que tem vínculos. Eu tenho clientes aqui que tem 2, 3 empresas, que tem um monte de carro, que empregam um monte de americano, tem vínculos fortes, tem filhos.
Gente, tem muita coisa aqui. Para você, de repente, sentir que você não está bem-vindo, que você pode ser mandado embora a qualquer momento, isso é tão desesperador. Recentemente teve um amigo meu, na verdade o meu barbeiro, ele foi preso pela imigração, tava bem aquele burburinho. E ele tava, se não me engano, na Virgínia. E ele foi numa corte, né? E tinha um cara lá, um cara de 20 anos de América, bem sucedido, entendeu? Que tava preso, né? Fazia um tempinho já. E com filho americano, com casa, entendeu? Imposto. Aí ele falou pro juiz. Meu amigo desanimou na hora, assinou, depois ele assinou para ir embora. Mas ele assinou, meu amigo assinou a carta de deportação e ele não foi embora. O cara falando tudo isso pro juiz, é um juiz bem anti-imigrante, eu falo assim, ó, eu pago imposto, eu tenho filho americano, eu tenho casa, tenho empresa. Quem mandou você não investir no país que não é seu? Ai. O juiz, na tora. Quem mandou você não investir num país que não é seu? Tem uns juízes muito ruins, né? Tem uns juízes que... É São porque bem o problema, anti-imigrante, né? Célio, é que os juízes de imigração, eles são parte do poder executivo, ou seja, eles estão debaixo do presidente, eles não são um poder judiciário, como é no Brasil, um poder separado, que tem liberdade. Eles têm que seguir a orientação do poder executivo. Então, eles estão debaixo ali das leis do Trump. Sim. Eu vi recentemente numa entrevista, acho que você até viu também, Paulo, que teve um juiz federal que pediu para retornar 2 famílias de um país aí. Acho que foi Venezuela, que tinham sido deportadas injustamente. É, você viu esse negócio? Sim. Que loucura, né? Tava lá no país e traz de volta. Mas o juiz tem poder para fazer isso em cima do Trump? Eu não sei como é que vai funcionar essa logística aí de trazer essa família de volta, mas ele deu essa sentença, ele fez a determinação. Não sei Porque se foi já fraude, veio, como alguma coisa, né? Sim. Aí que loucura, gente. A pessoa tinha sido deportada, sério de volta. Caramba. Eu não sei se trouxeram, né? Vão trazer, na verdade, né? Mas tá complicado, gente. Mas a esperança é a última que morre, né? Isso mesmo, Célio. Mas, ó, é sempre bom você manter o seu caso de imigração. Faz uma triagem aqui com a Gardini. A triagem é gratuita, né? Triagem gratuita, não tem desculpa. Pode ser da sua casa, a gente liga. Se você quiser vir pessoalmente também, se quiser ser por vídeo. Toda forma que você achar melhor, a gente está disposto a se adaptar para você. Então, não tem por que não fazer, né, Célio? Exatamente, mas você precisa estar nos Estados Unidos para ter essa triagem gratuita. Se você estiver no Brasil, tem um fizinho aí que vocês precisam pagar, tá bom? Tem que estar em solo americano para ter essa triagem gratuita. E também tem um plano de pagamento aqui, se a pessoa precisa entrar com um pleito migratório, vocês parcelam? Correto, Célio. O Dr. Gardini tem essa política de ajudar da forma que ele puder. Então, ele faz esse parcelamento, você vai pagando ali sem quase nem perceber, parcelas mensais durante o processamento do seu caso. E aí, quando chegar no final, você já está com o resultado, se Deus quiser, positivo, o pagamento todo feito. Exatamente. E, gente, assim, ó, alguns processos, na verdade, boa parte deles, duram um tempo longo. Então, às vezes você paga 500 por mês, alguma coisa, não estou falando não sei o valor. Então, você vai pagando, não é algo que vai pesar muito no bolso, entendeu? E entenda uma coisa, gente, o advogado está aqui para ajudar você, mas nem a gente não consegue ganhar tudo, né? Exato. Não depende só do advogado, ainda mais a situação que está, Trump pegando pesado. Então, ó, se você precisa de um escritório, né, de imigração, entre em contato aqui com a Gardini. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, do WhatsApp, o Instagram deles, o Instagram da doutora Viviane aqui. Vou deixar o WhatsApp dela para vocês pedir um Pix também. Brincadeira. Aí eu mando dele. Gente, ó, se você gostou desse conteúdo, já sabe, curte, comenta, compartilha, se inscreve aí, tá bom? Tamo junto e até o próximo vídeo.